Chega mais que hoje é dia de fazer bolo e você vai me acompanhar desde o início como eu faço os meus bolos e como eu decoro. Vem comigo! Então, com a massa pronta e já fria, nós vamos desenformar o bolo com todo cuidado, mantendo nele o papel manteiga como ele foi assado. A segunda parte é cortar o bolo em camadas. Esse bolo tem 9 centímetros de altura, então eu vou cortar cada camada do bolo com 3 centímetros de altura. E assim eu faço 3 partes para ficar com 2 recheios. Esse fatiador que eu estou utilizando é o fatiador de arame, mas você pode usar qualquer tipo de fatiador de bolo, ou até mesmo se você não tiver com uma faca, mas sempre colocar umas marcações para ele ficar bem retinho e você não ter um desnivelamento no seu bolo. Olha como é que ficam essas camadas certinhas, todas elas com 3 centímetros de altura, então fica sempre bem apresentado no seu bolo e nivelado. Uma dica é manter o papel manteiga para você identificar a parte que vai ficar em cima do bolo. Então, para ele ficar retinho na parte de cima, nós vamos utilizar essa parte. Agora, pegamos um pouquinho do recheio que nós vamos utilizar para passar na tábua onde o bolo vai ficar. Isso impede que o bolo escorregue na tábua quando estiver recheado. Então, você pega uma parte, passa ali, não precisa ser muita coisa, somente para colar a parte de baixo do bolo. Feito isso, você coloca a primeira camada de bolo e já acerta ela no meio da sua tábua. O mesmo tamanho que ficar de um lado tem que ficar do outro, para que ele fique bem certinho no centro da tábua. Agora, para rechear, nós vamos colocar o recheio num saco de confeitar. Por quê? Para que ele fique uniforme, a quantidade de recheio fique bem distribuída nessa camada e nas outras também. Então, é necessário que a gente coloque ele num saco de confeitar para que isso fique bem espalhadinho em cima da camada de bolo. Antes de colocar o recheio, nós vamos molhar com uma calda. Faça isso da sua preferência. Eu prefiro a de guaraná. Dá um sabor diferente, gostoso, não estraga a minha massa, não fermenta demais e não é altamente perecível como certas caldas, principalmente cruas. Não pode molhar muito, também pouco demais não, tá? Senão a massa fica seca. E aí nós vamos começar a distribuir o recheio de forma uniforme, tá vendo? Que quando você usa o saco de confeitar, fica bem uniforme, espalhadinho na sua camada de bolo? É assim que nós fazemos. Espalhamos devagar, uniformemente, sem apertar muito o saco para não sair em grande quantidade. E você vai colocando em toda a sua camada de bolo, tá? Esse recheio, ele ficou bem consistente, por isso a maior dificuldade para apertar esse saquinho, mas foi um recheio de ninho, muito gostoso. Depois eu vou deixar a receita aqui para vocês. Então, olha como é que fica bonita essa camada de bolo recheada, tá vendo? Não tem como você errar a quantidade, ela fica certinha. Depois você vem com uma espátula só para alisar e completar os buraquinhos que ficaram. Agora, você vem com a outra camada de bolo e repete o mesmo processo. Camada, a calda e depois novamente o recheio. Os meus bolos, eles têm 3 camadas de bolo e 2 camadas de recheio. Não vejo a necessidade de fazer mais do que isso, porque fica um bolo resistente e também consistente. E olha, tá vendo? Agora nós vamos colocar a terceira parte, que é onde está o papel manteiga, que essa parte ficando na parte de cima do bolo, essa camada ficando na parte de cima, a gente tem um bolo retinho na parte de cima, que fica mais fácil da gente decorar e deixar ele bem niveladinho. Agora eu molho a última camada com a calda, coloco uma contenção de acetato para manter ele na geladeira, para ficar firme. Coloco um plástico de geladeira e levo à geladeira durante 6 horas. Depois eu bato o chantilly a ponto de bico para espatular e decorar o bolo. Agora tiramos o bolo da geladeira, tiramos a bainha de contenção e vamos à decoração.
Essa primeira camada de chantilly é somente para blindar o bolo. Nós não vamos decorar ele agora, nós vamos blindar primeiro com essa primeira camada para tirar esses farelos que ficam soltos, tá vendo? Então, essa primeira camada é só de blindagem. Isso impede que os farelinhos fiquem caindo. Essa outra parte da decoração é você colocar o chantilly num saco de confeitar e espalhar uniformemente ao redor do bolo na parte de cima para começar a espatulagem. Essa parte também é importante, assim como deixar o recheio uniforme, essa parte de fora também é muito importante que a gente deixe ela bem distribuída com chantilly em partes iguais. Assim fica mais fácil e mais rápido para você decorar. Olha aqui a gente vai espatular, tá vendo? Encostou a espátula inclinada e começa a rodar a bailarina e ela vai automaticamente já alisando e espatulando o bolo. Isso, você vem com uma espátula de decoração e começa também a fazer a mesma coisa, girar a bailarina e a espátula já vai marcando o bolo. Olha que lindo! Aqui só vou colocar uns poazinhos, que são umas bolinhas com o próprio chantilly e um bico perlê, para ele fazer só um mimosinho no bolo. Pronto, tá aqui, pintado, decorado, com o bronze e os enfeites. Olha, e aí, o que você me diz desse bolo? Você gostou? É isso, a confeitaria é a arte de transformar a matéria-prima em sorrisos. Um beijo e até a próxima!